A psicologia possui diversos ramos e conceitos que, de tão complexos e distintos, não podem ser relacionados, como a psicanálise e o behaviorismo. No entanto, o fato de não estarem ligadas não quer dizer que uma está certa e outra errada. As vertentes podem muito bem ser vistas e experimentadas na prática, em filmes, séries, novelas e games. Começando pela psicanálise, na qual Sigmund Freud foi o grande nome, é interessante citar o ciclo vital, desenvolvido pelo próprio Freud e o notável Erik Erikson. O período pré-natal é, para Freud, o período de desenvolvimento oral, fase em que a criança usa a boca para experimentar o mundo e sente prazer nisso. A relação com a mãe faz com que o bebê desenvolva confiança ou desconfiança, não só nela, mas no mundo. Se recebe a devida atenção e tem suas necessidades satisfeitas, passa da primeira crise e desenvolve a virtude da esperança. A primeira infância é o estágio em que o bebê adquire autonomia. O controle anal, do esfíncter, provoca a sensação de domínio próprio. Se a criança, porém, é controlada ou punida por sua autonomia, acaba por se sentir envergonhada e não desenvolve a virtude da vontade. A segunda infância é nítida quando aflora a liberdade física e curiosidade intelectual. Desenvolvem a iniciativa, senso de ambição e consciência. Compreendem não só os limites comportamentais, mas o quanto sua agressividade pode ser saudável em alguns casos, como competições, jogos e esportes. A fase sendo bem trabalhada desenvolve na criança o senso de responsabilidade, confiabilidade e autodisciplina. A terceira infância, que acontece quando a criança tem cerca de 6 a 12 anos, apresenta um autoconceito mais complexo, afetando a autoestima. A escolarização ajuda no processo de descentralização, quando os colegas assumem importância fundamental na vida social, além de estimular a memória e capacidade de aperfeiçoamento da linguagem. Em Star Wars, por exemplo, o protagonista dos 3 primeiros filmes cronológicos é Anakin Skywalker. Durante algumas cenas, vemos claramente esta ideia de si mesmo sendo desenvolvida. O interessante desse personagem é que o acompanhamos em diferentes fases da vida, e voltaremos a falar dele daqui a pouco. É um escravo? Eu sou uma pessoa e meu nome é Anakin. A puberdade e a adolescência é o período no qual o corpo muda e, com novas situações, novas descobertas. O autoconhecimento fica ainda mais complexo, compreende o momento em que a pessoa estabelece quem é realmente, quais seus propósitos e identidade. Os valores podem mudar até firmarem seu sistema ético consolidado. Ao final do processo, a virtude da felicidade. Adulto jovem é o indivíduo que procura intimidade através de relacionamentos sexuais, amizades profundas e desenvolvimento do amor. Torna-se pensativo sobre seus próprios problemas e se isola, caso não conte com companhia. Anakin busca nessa fase o treinamento e a orientação para encontrar seu verdadeiro eu. Seus conflitos internos e rebeldia o colocam cada vez mais entre o lado da luz ou o negro da força. A meia-idade é o auge intelectual e representa a geratividade. Não somente o gerar filhos, mas orientar as seguintes gerações. Caso etapas anteriores não tenham sido bem completadas, o adulto não possui interesse em guiar as próximas gerações e opta pelo estado estéril, estagnado, incapacidade de transcender e falta de criatividade. Gerontolescência simboliza a etapa em que há um declínio físico e em alguns aspectos neurológicos, como o tempo de reação mais lento. Entretanto, a pessoa continua ativa e mentalmente alerta. Desenvolvem estratégias mais flexíveis para enfrentar perdas pessoais e morte de companheiros. A quarta idade marca o último estágio do ser humano, fase final da vida e perda de capacidades físicas e cognitivas, marcada pelo pessimismo ou grande sabedoria. Lembrando que Freud não considerava a velhice em sua análise, incluída por Erik Erikson. Ainda na psicanálise, somos apresentados aos conceitos de id
ego e superego. O melhor exemplo para isso é o incrível Hulk, personagem criado por Jack Kirby e o mestre inesquecível Stan Lee, que demonstra claramente as noções destes três agentes em nossa mente, em nosso inconsciente. O ego é a nossa parte lógica, nossa capacidade de negociação e barganha. O Bruce Banner, físico, racional e super inteligente, tem suas características predominantes baseadas no ego. O superego, capaz de frear o id, talvez seja o que faz Bruce Banner voltar a ser Bruce Banner. E o tal do id, a força dos desejos, dos prazeres e do lado instintivo, da paixão, da fúria. Nem mesmo preciso dizer quando acontece com o Gigante Esmeralda. Apesar de não se relacionar com a psicanálise, o behaviorismo também contribui com análises. No entanto, foge de qualquer subjetividade e estuda o comportamento dos organismos. O grande nome do behaviorismo é John Watson e busca observar o comportamento definido a partir de respostas a certos estímulos. Neste sentido, podemos citar como exemplo o filme Cisne Negro, no qual a personagem é submetida a tamanha pressão e competição no ambiente do mundo do balé. Todo o cenário que a jovem bailarina é exposta a faz se tornar assustadoramente perfeita, o que a leva a crises. Em experimentos realizados no início do século XX, o fisiólogo russo Ivan Pavlov foi o primeiro a propor o modelo de condicionamento do comportamento através da experiência com o cachorro. Tocava um sino e dava comida ao cachorro. Em outro momento, tocava novamente o sino e dava mais comida ao animal. E repetiu esse processo tantas e tantas vezes. Num certo ponto, tocou o sino e não o alimentou, mas o cão estava salivando, pois havia associado o som do sino ao fato de ganhar comida. Da mesma forma, em Poderoso Chefão, sempre que aparece laranjas, acontecem cenas violentas na sequência. No final do filme, quando aparece a fruta, quem está assistindo já espera pelo pior. Da mesma forma, em Breaking Bad, o uso da cor vermelha em iluminação, cenários e vestimentas dos personagens precedem mortes e agressões. Ou em filmes de suspense ou terror com suas músicas, que criam a atmosfera aterrorizante e fazem com que a pessoa que assiste, antes que aconteça qualquer coisa, já esteja preparada e condicionada a se assustar. Hello? Is somebody there? A psicologia da comunicação é extremamente interessante e importante para o conhecimento dos públicos. Conhecer as pessoas é conhecer não só para quem o trabalho é destinado, mas também conhecer a si mesmo. Seja através da análise das subjetividades e interioridades da psicanálise ou do estudo e da observação dos comportamentos e ações condicionadas. O ser humano merece atenção.